Oi, gente. Então, continuando aí nosso debate, né, em Física Computacional 2, acerca de resolver numericamente equações diferenciais, né, eu vou revisitar o problema da primeira equação diferencialzinha que a gente resolveu lá, que a gente trabalhou, que foi essa daqui, né? Essa daqui, ó. dy dx igual a g de x, sendo o g de x uma constante agora vezes y. Tá? Então vamos lá, dy dx igual a g de x, uma função g. Essa função g é proporcional à função y. Cy, claramente isso é um exponencial, né? Sendo que agora tem um t lá multiplicando a exponencial de cx, né? Claramente. Condição inicial é essa daqui, né? Y de x igual a 0 igual a 1, né? E aí a gente tem essa equação para resolver. Como é que a gente resolveu ela da primeira vez? A gente colocou o métodozinho de Euler, né? A gente fez aquela aproximaçãozinha de Euler, que é uma aproximação básica de primeira ordem, né? Basicamente a gente fez essa equação aqui, a gente discretizou, a gente pegou essa derivada aqui, abriu ela como sendo, né, y de ΔX menos y de 0 sobre ΔX, escreveu essa relação aqui de baixo. Concorda comigo? Né? Então essa relação aqui é a relação, esta equação discretizada usando uma aproximação bem básica aí para a derivada, tá bom? Então isso é uma equação de primeira ordem, né, senhor? Ela tem aqui uma ordem 1 aqui na discretização que a gente usou, tá bom? Beleza. Então como é que a gente faz para a gente melhorar um pouquinho ela, fazer tipo uma coisa tipo meio segunda ordem? Então aí tem um método Euler modificado, que o pessoal também chama método de Rouen, o nome do cara. Mas tudo bem. Mas tem vários nomes para esse método, tá? Ele também é parecido com o range curta de segunda ordem, mas vamos discutir qual seria a ideia dele. Então, bem, primeiro, a ideia dele parte da própria ideia do método de primeira ordem. O método de primeira ordem são as coisas seguintes: você vai pegar olha, esse lado direito, o que é esse lado direito aqui? Esse lado direito aqui é a derivada da função. Você vai multiplicar ela por ΔX para encontrar o ΔY e aí somar no y0. Basicamente é isso. Então, você depende do valor dessa derivada aqui, tá bom? Né? Naquela condição que você está. No caso, x igual a 0 é o inicial, né? Beleza? Então você depende disso, tá bom? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa primeira aproximação para a função y e usar para recalcular essa derivada. Como a derivada, que é o lado direito, depende de y dessa forma, ela é cy, eu vou substituir no lugar do y o novo y calculado pela fórmula de primeira ordem. Então eu uso a fórmula de primeira ordem, faço uma primeira estimativa dessa função, no caso da função y, e uso isso para recalcular a derivada. E calculo a derivada aqui. A derivada é isso. Quem é a nova derivada? É um g fazendo x igual a dx e calculando como sendo a constante c vezes a nova função y, calculada por essa fórmula de primeira ordem. Entendeu? Agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma média aritmética entre a derivada calculada, né, na discretização ΔX e a derivada calculada inicialmente, que foi quanto? Essa daqui, que era o g de x igual a 0. Entendeu? Então eu faço uma média. Então eu faço uma média aqui. Pego a derivada na configuração inicial e a derivada calculada usando a previsão de primeira ordem. Aí faço uma média das duas, recalculo a derivada usando os pontos x igual a 0 e x igual a dx e uso isso para estimar a função de onda. Desculpa, estimar o valor de y. Então, existe uma estimativa de primeira ordem para a função y, usa-se essa estimativa para recalcular a derivada, faz a média da derivada, né, usando a função de primeira ordem e usando o valor inicial, que é esse aqui, e aí usa isso para estimar o valor de y. Então essa é uma aproximação que, tipo, tem um status um pouquinho de segunda ordem, não é bem exatamente segunda ordem, mas ela é mais robusta, um pouquinho mais robusto do que o Euler, e tem uma vantagem. Eu posso fazer isso, eu posso, por exemplo, reaplicar essa equação. Eu posso pegar esse cara aqui, que foi estimado com uma aplicação, no caso após um processo de primeira ordem, posso reaplicar ele, posso usar ele para recalcular a derivada e fazer a média de novo. Então eu posso fazer isso algumas vezes para melhorar essa precisão aí desse método, tá bom?
Então vou só dar um exemplo para vocês aqui do probleminha. Então eu chamei de Euler 2, né? Euler 2 exponencial. Aí eu tenho 3 arquivos agora. Eu tenho C aproximação primeira ordem, C aproximação segunda ordem e C solução, que é a solução exata, né? Tá bom? Aí eu preciso de algumas variáveis. Eu preciso de um G0, que é o primeiro valor de G, com o primeiro valor de entrada, e o G1, que é o calculado usando a aproximação de primeira ordem. Tá? E tem o F1, F2 e tem um F0 agora. Como eu disse, eu tenho o F0 vai ser a função y na condição inicial, no presente. A F1 vai ser ela calculada no futuro, numa aproximação de primeira ordem, e o F2 vai ser a função y calculada no futuro usando essa média aí, que é como se fosse um termo de segunda ordem, tá bom? Então, beleza. Então, a gente vem para cá, né? Tá aqui os parâmetros, eu discretizo em 0.1, x, faço a integração de 0 a 120. O primeiro valor da função y é 1, né? Para ir exponencial em x igual a 0 dá 1. É aquela constante de ter 0.2, aquela constante C, e aí sai fazendo a integração. Então, primeiro aplica o método de primeira ordem. Calculo o G0, que é aquele lado direito da equação. Esse cara, o G0 no meu programa é esse cara aqui. Esse aqui é o G0. É o C vezes o primeiro valor que a função tem lá na posição 0. Tá bom? E aí uso a fórmula de primeira ordem, que é essa fórmula aqui. Que é essa fórmula aqui, para calcular a primeira aproximação da função y. Então isso daqui é a primeira aproximação. Escrevo ela, porque eu quero guardar ela para poder a gente dar uma olhadinha depois, né? E aí, na segunda ordem, na chamada segunda ordem, o que eu faço? Eu uso essa função de primeira ordem que eu acabei de calcular para recalcular a derivada, o lado direito da equação, da minha equação, que no caso é g. Quem é G? C vezes Y. Quem vai ser o Y? O Y calculado na primeira ordem. Aí, eu chamo isso de G1. Feito isso, agora é só calcular a média de G0, que é a primeira derivada, e o G1. E aí, faço a média aritmética e calculo esse F2, que é uma aproximação de segunda ordem. Então, aí restarto do mesmo jeito do programa, faço V0 igual a V2, e aí recomeço o programa. Logo aqui em seguida tem o fechamento do loop, ó. Tem o fechamento do loop e aí ele volta para cá e faz tudo de novo, entendeu? Então aqui tá a primeira ordem, segunda ordem e aqui a solução exata, né? Tá bom? Então vamos dar uma rodadazinha aqui para a gente poder a gente se entender mais ou menos. Bem, nesse exemplo, como é um exemplo simples, não vai ter uma grande diferença não, mas tradicionalmente esse método ele é mais robusto do que usar o Euler normal, entendeu? Então vamos dar uma olhadinha aqui, né? Então eu tenho cadê, meu Deus? A solução exata. Então a curva preta é a curva exata, a primeira ordem e a segunda ordem, tá bom? Então, pela ordem de chamada do X-Men-Grace, tem curva preta, vermelha, verde. A verde vai ser a solução usando esse método aí de segunda ordem, tá bom? Bem, eles são praticamente idênticos. Se você abrir aqui, der uma escancaradazinha aqui, você vai ver com poucas diferenças que o verde se aproxima mais um pouquinho mais da curva preta, que é a curva exata, né? Tá bom, gente? Então é isso aí. Então, quando vocês fizerem o programa que eu passei, que é o programinha de calcular o oscilador harmônico com a resistência do ar, lembre de fazer o programa usando o método de primeira ordem e usando também esse método de segunda ordem aí. Tá bom? Valeu, gente. Muito obrigado. Um abraço.